A paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Felizes por estar aqui essa noite. Friozinho, né? Mas é gostoso, né? Pra gente buscar o Senhor. Eu confesso que eu não vim preparado para dirigir o culto, né? Assim, né? Né? Que eles falam, né? Mas o importante é que estamos aqui juntos para adorar o Senhor, né? Mas o meu coração, eu sentia, tipo assim, eu vim hoje, e durante o dia de hoje, assim, principalmente à tarde, sabe quando você sente o seu corpo, tipo, clamando por Deus, assim, sabe? Tipo, sentindo a falta do Senhor, assim, sabe aquele dia que você quer colo? Aquela cena de Pedro deitando no colo de Jesus, falando assim, me segura, né? E eu estou assim essa noite, e eu creio que a igreja também está sedenta do Senhor, e eu creio que Deus, né, vai derramar uma porção sobre nós nessa noite, porque nós somos necessitados do Senhor. Amém? Então que nós possamos nos colocar de pé, em reverência à palavra do Senhor Jesus, e abrir no Salmos 42. Amém? Se meu varão tiver um fundinho aí para me ajudar. Glória a Deus. Felizes pela visita do nosso casal aí, que é nosso amigo, né? Bispo Daniel, pastora Débora. É sempre um prazer receber vocês aqui, viu? Ó, vocês moram no nosso coração. Tá bom? Salmos 42. Amém, irmãos? Todos encontraram? Aleluia. Glória a Deus. Amém? Assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite. Enquanto me dizem constantemente onde está o teu Deus. Quando me lembro disto, dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor com a multidão que festejava. Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da tua face. Até aqui, amém? E essa palavra veio muito de encontro, né? Ao meu coração nessa noite, que realmente a minha alma nessa noite suspira, sabe? Tem sede de Deus. Ainda mais porque, vou até contar um pouquinho para os irmãos, que eu tenho buscado algo, né, que é bem diferente do que eu faço, da minha profissão. E só que eu tenho mergulhado num mar de possibilidades, um mar de informações, e é muito difícil a gente se achar. E quando eu falo um mar, é verdadeiramente a imensidão do mar. E para a gente se encontrar é somente com Deus mesmo. E hoje a minha oração foi, né, para que Deus alinhasse o meu coração dentro de um mar de possibilidade, que eu achasse uma pequena ilha onde eu pudesse ali habitar. E eu creio que Deus vai fazer. Eu creio. E se você tiver algo nessa noite também, onde você se sente, não vamos dizer totalmente perdido, porque quem foi encontrado pelo Senhor nunca está perdido. Mas muitas das vezes nós nos encontramos confusos ali, onde somente Deus pode nos direcionar. Então que nós possamos orar nessa noite pela direção do Senhor sobre as nossas vidas, seja em cada área. Às vezes não é na área profissional, às vezes é na área pessoal, né? Então cada um sabe do seu particular,
e que nós possamos apresentar ao Senhor nessa noite, amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, em primeiro lugar eu quero agradecer ao Senhor, meu Deus, exaltar o teu santo nome, Pai, por tudo o que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, Senhor. Mesmo sem a gente merecer, Pai, tua graça tem nos alcançado. Oh Senhor Deus, a tua misericórdia tem sido derramada sobre nós, meu Pai. Nós não merecemos, Senhor. Oh Senhor Jesus, obrigado, Deus. Obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia. Senhor Jesus, obrigado por nos perdoar, Senhor Jesus, quando nós falhamos, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, obrigado, Pai, por cuidar de nós, por nos dar livramento, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Jesus, por não nos permitir, Senhor Deus, nos perder, Pai. Senhor Deus, porque muitas das vezes nós estamos, Senhor Jesus, à beira, Pai, Senhor Jesus, de um colapso, mas o Senhor vem. O Senhor prepara um testemunho, o Senhor prepara um algo, Pai, que edifica as nossas vidas, que nos faz lembrar quem o Senhor é sobre as nossas vidas, Senhor. Obrigado, Deus, aleluias, pela grandiosidade do teu coração, do teu amor sobre as nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, obrigado. Não existe palavra, Senhor, para descrever, Senhor Deus, tudo aquilo que o Senhor é sobre as nossas vidas, Pai. Obrigado por ter nos chamado, Senhor, mesmo conhecendo as nossas falhas, mesmo conhecendo, Senhor Jesus, a nossa imperfeição, o Senhor nos chamou, Pai, e o Senhor tem nos abençoado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Nos alinha, Pai querido, com o teu propósito. Alinha os nossos pensamentos com os teus, Senhor. Alinha, Senhor Jesus, os nossos desejos com os teus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluias. Aleluia, Senhor, direciona, Pai, a tua igreja. Oh, Senhor Deus, abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos, Senhor Jesus, por tudo que tem acontecido, Senhor Deus. Não nos deixa, Senhor, fraquejar, Pai. Não nos deixa olhar para trás, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Oh, Deus querido, venha sobre as nossas famílias, Senhor Jesus, sobre os casamentos, sobre os nossos filhos, sobre os jovens, as crianças, Pai. Em nome de Jesus, sobre as famílias, Senhor. Conserva, Pai, os teus servos dentro da tua casa, Senhor Deus, e direciona, Senhor Jesus, aleluias, para fazer o ID, Pai, com estratégia. A estratégia que vem do céu, Senhor, para ganhar as almas, Pai. Nos dê sabedoria, Senhor Jesus, para cuidar daquelas almas que têm se achegado à tua casa, Senhor. Nos dê discernimento, Pai. Não nos deixe, Senhor Jesus, aleluias, Pai, entristecer os corações, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Obrigado, Deus, por mais esta noite, por mais este momento, Senhor Jesus, que estamos aqui reunidos diante da tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, obrigado por cada vida que aqui está, Senhor. Obrigado, Deus, visita aquelas pessoas que estão em casa, aquelas vidas que não têm forças para vir, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, aqueles que estão fracos, que o Senhor venha fortalecer, Pai. Em nome de Jesus, visita, Senhor, o ambiente de trabalho de cada um, meu Pai. Guarda, Senhor Jesus, na ida, Senhor, na volta, durante o ambiente ali de trabalho, durante o turno de trabalho, que o Senhor esteja guardando, Pai, livrando de todo o mal, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Oh, Deus poderoso, continua nos fortalecendo, Pai. Continua, Senhor Jesus, aleluias, Pai, nos direcionando, Senhor Deus, para os projetos que o Senhor desenhou para nós, Pai. Alinha, Senhor Jesus, as nossas expectativas com as tuas, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Nós diante do Senhor, nós não somos nada, Senhor Deus, aleluias. Mas com o Senhor, meu Pai, nós somos capazes de seguir, capazes de continuar, Senhor. Capazes de levar a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Nos alinha, Senhor, diante de um mar, Senhor Jesus, de possibilidades. Um mar, Senhor Jesus, aleluias, Pai, de tantas coisas, Pai, que temos a fazer, mas que nós estejamos alinhados, Senhor Jesus, com o teu pensamento, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluias, Pai. Edifica a nossa fé, Senhor. Faz a nossa fé como daquela mulher do fluxo de sangue, Senhor, que tinha a certeza, Pai, que se somente tocasse, seria curada, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Obrigado, meu Deus, por esta noite, Pai. Que o Senhor possa continuar, Senhor Jesus, aleluias, direcionando, Pai, este culto, o coração de cada um nesta noite, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Incline os teus ouvidos, Pai, para as nossas orações, para aquilo que nós estamos apresentando ao Senhor nesta noite, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, obrigado, Deus.
Aleluia, Senhor. Louvado e engrandecido é o teu santo nome, Pai. Aleluias. Glórias a Deus. Que você possa apresentar nessa noite alguém da sua família, algum conhecido que está enfermo, que está necessitando de algo da parte do Senhor. Apresenta também as vidas que estão neste livro, que foram apresentados, né? Aquelas pessoas que estão doentes, que necessitam de uma cura não só física, mas também espiritual. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos pedir ao Senhor, mas neste momento, Pai, que o Senhor possa visitar, Senhor Jesus, cada vida que está neste livro, meu Pai. O Senhor conhece mais do que ninguém a necessidade de cada um, Senhor. Opera, Senhor Jesus, aleluia, uma cura, Pai, seja ela física ou espiritual, Senhor, aleluias. Desperta, Senhor, o que está cansado, o que está dormindo, Pai, que o Senhor venha despertar, Senhor, para que venha voltar para a tua casa, Senhor, que venha enxergar, Pai, em nome de Jesus, que não há outro caminho a não ser diante do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Jesus, toca, Senhor, sobre cada um que aqui está nesta noite. Se houver alguma enfermidade, Pai, algo, Senhor Jesus, que ainda nem sentiu os sintomas, mas que o Senhor venha operar, Senhor, um milagre nesta noite, uma cura, Pai. Repreende todo o mal, toda a enfermidade, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Aleluia, Senhor. Nós possamos contemplar da Tua graça em mais esta noite, Senhor. Em nome de Jesus, sabemos que não somos dignos, Pai, nem merecedores de nada, meu Pai, aleluia, mas a Tua graça nos alcança, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Deus, obrigado, Senhor, aleluia, louvado e exaltado é o Teu nome, Senhor, aleluia, Senhor Jesus, aleluia, glórias a Deus. O grupo de louvor das irmãs está preparando ali um louvor, e glórias a Deus. Eu gostaria de dar oportunidade para o Bispo Daniel, Pastora Débora, se eles se sentirem à vontade de trazer uma saudação para nós. Fiquem à vontade, tá bom? Bispão, quiser trazer uma saudação para nós aqui, tá bom? Glórias a Deus. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Que bom voltar a essa casa, rever os irmãos. E cada vez que eu venho aqui tem algo novo. Estou vendo uma tela aqui agora que não tinha, o aquário da bateria. Eu fico feliz com isso. A gente se preocupar com a casa do Senhor, com a obra do Senhor. Não que a gente deve ser relaxado, mas entender também que devemos nos preocupar com tudo que é do Evangelho, tudo que é do cristianismo. Vou conversar com vocês hoje, que eu cheguei aqui hoje com esse versículo que foi aqui falado. Por que te abate a minha alma? Por que te abate a minha alma? E eu estava ali, falei, Deus, se eu tiver uma oportunidade, eu queria ler e falar sobre um versículo, na verdade vários versículos aqui, em Gênesis capítulo 25, você que trouxe a Bíblia, Gênesis capítulo 25, e de repente a gente vai entender por que de algumas situações, por que eu passo por isso, eu passo por aquilo, por que Deus permite. Eu entendo que muitas coisas são só para ensinar, só para direcionar, só para nos forjar. Eu creio em um Deus que não é um Deus carrasco, não é um Deus que quer o mal, não é um Deus que tem prazer no sofrimento, mas é um Deus que tem prazer no crescimento do seu servo. Isso Ele tem prazer. Gênesis capítulo 25, versículo 27 em diante diz assim: os meninos cresceram, Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava dos rebanhos e vivia nas tendas. Isaac preferia Esaú. Rebeca gostava de comer das suas caças. Porque gostava de comer das suas caças, Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo. Pediu-lhe, dê-me um pouco desse ensopado vermelho, aí estou faminto, por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó, venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú, estou quase morrendo.
de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure-me primeiro. Ele fez o juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú o pão com ensopado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, levantou-se e foi. Assim Esaú desprezou. Olha que interessante. Desprezou. Não tem mais interesse. Aquilo não traz mais alegria. Olha que interessante. Ele desprezou o seu direito de filho mais velho. Tem filho aí? Tem filho? Eu aprendo aqui que agora ele está cansado. A Bíblia diz que ele está voltando do campo e cansado. Mas ele fala: o que me vale o direito de filho mais velho se eu estou morrendo? Espera aí, só estava cansado, trabalhou, cansou. Quem um dia de nós não teve um dia exausto, cansado? Chega em casa, só quer o quê? Tomar um banho e ficar deitado. Chegar na igreja, ficar só sentado, chorando, falar: eu estou cansado, não aguento mais. Mas a gente vai morrer por causa disso? Ele ia morrer por causa disso? Ele não ia morrer. Ele só estava cansado de um dia muito atarefado, de um dia que foi exausto. A Bíblia não fala exatamente o que ele fez o dia inteiro dele, mas só chegou cansado do campo. Agora ele chega e fala assim: o que me adianta esse direito? Eu desprezo por causa de um alimento. Sabe o que eu entendo aqui? Tudo bem, naquela época não tinha micro-ondas, né? Você chegava lá, colocava no micro-ondas uma comida congelada, 2 minutos, 3 minutos estava pronta. Eu sei que não existia, mas eu tenho certeza que tinha alguma comida naquela casa. Não é possível. Tinha alguma coisa que ele podia ir beliscando até a comida ficar pronta. Mas o cansaço fez ele desprezar uma coisa que era dele: o direito de filho mais velho. Sabe o que eu aprendo aqui nessa passagem? Não sacrifique seu futuro por causa do seu momento. Não sacrifique o seu futuro por causa de um momento ruim que eu e vocês estamos passando hoje. Sacrifique o seu momento para você poder viver o direito de filho de Deus. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, pessoal. Amém. Glória a Deus. Que bênção, né? Palavra forte, né? Porque muitas das vezes a gente está vivendo um presente tão difícil que a gente chega a balançar mesmo, né? E ficar a ponto de verdadeiramente perder o futuro muitas das vezes, né? E é uma palavra assim muito forte, né? Eu queria deixar também para os irmãos aqui, eu não sou muito seguidor de Silas Malafaia não, né? Mas é só mesmo uma reflexão que ele fez, né? Quando o pessoal ele foi pregar numa igreja, o pessoal estava cantando: e é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor. Aí ele, né, falou assim: vocês prestaram atenção no que vocês estão cantando? Vocês estão perdendo o quê? E quando a gente canta, né, a gente canta com tantas, mas o que nós estamos perdendo? Nós estamos perdendo o quê? É o contrário. Nós estamos servindo o Jesus que nos deu a vida eterna. Então nós não estamos perdendo nada. Nós estamos ganhando. Então verdadeiramente é uma reflexão muitas das vezes, né? O que nós estamos cantando, né? E isso aí veio como uma flecha no meu coração, né? Porque a gente sai cantando aí, né? E realmente nós não estamos perdendo nada. Nós não estamos perdendo nada, nós só estamos ganhando. Porque nós estamos seguindo aquele que deu a vida por nós. E viver é Cristo. E morrer é lucro. Né? Amém? Glória a Deus, palavra de vida. Dá um glória aí, igreja, é palavra de vida. Aleluia. Glória a Deus. As irmãs do louvor estão com oportunidade. Amém?
Se mais alguém aí quiser trazer um versículo da parte do Senhor aí, algo, né? Prepara aí que depois do louvor você vai ter uma breve oportunidade também, tá bom? Deus abençoe. Vamos rachar essa peca aí no glória. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, igreja? Ministério de Louvor, sal da igreja com a paz do Senhor. Nós vamos louvar o Senhor aqui com 2 louvores. E eu te pediria neste momento, amém? Nosso irmão Fábio vinha para a igreja, mas nosso irmão Alexandre não estava bem e eles foram para o hospital. Então vamos orar e interceder por eles. Os dias eles não são bons, mas na presença do Senhor nós podemos tudo, porque Ele tem nos fortalecido, amém? Glória a Deus, aleluia. Jesus, meu Deus, a vergonha
e sofrer. Está disposto. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória e de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para Ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Eu creio que vai alcançar em nome de Jesus. Teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és Tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no Teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para Ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E assim agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Eita, Deus maravilhoso. Irmãos, continuem firme aí. Agora nós vamos receber o alimento, né? Em nome de Jesus. A oportunidade está com a diaconisa Edna. Vai trazer a palavra do Senhor nessa noite. Que o Senhor possa direcioná-la, né? Deus possa usar a serva para ministrar aquilo que nós necessitamos nessa noite. E eu creio que o Senhor Jesus continuará falando em nome de Jesus. Amém?
Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Paz do Senhor, igreja. Se coloque de pé nesta noite, em nome de Jesus. Antes de começar a ministrar essa palavra sobre os nossos corações, eu vou levantar uma oração sobre essa igreja, sobre cada um que está aqui nesta noite. Porque não existe o acaso. Existe a presença do Espírito Santo que nos impulsiona a fazer coisas que muitas das vezes, se fosse pelas nossas próprias forças, nós não conseguiríamos. Amém? Pai, neste momento, a tua igreja, a tua amada Jesus. Senhor, nós estamos aqui nos teus pés, buscando, Pai, a melhor parte. Quero estar diante de ti, ouvir a tua palavra para que haja uma transformação no nosso interior. Jesus, vem de encontro com a nossa alma nesta noite. Jesus, nós cremos que a porta do inferno não se prevalecerá contra a nossa vida. Senhor, antes que este ano acabe, Senhor, traz-nos uma resposta. Senhor, nos coloca novamente no teu caminho, no teu propósito. Senhor, tudo aquilo que foi decretado morte sobre a nossa vida, projetos, sonhos, seja ele ministeriais, seja ele profissionais. Senhor, que se por alguma aventura o Senhor este ano entrou na nossa rota que nós tínhamos, Senhor, decretado, e nós não estamos entendendo por onde o Senhor tem levado a nossa vida. Muitas das vezes o Senhor pegou a nossa rota e nos levou, Senhor, para este caminho chamado dor. Talvez o Senhor levou a nossa rota para o nosso caminho chamado deserto, desilusões. Senhor, talvez o Senhor pegou a nossa rota e nos colocou, Senhor, perdido, Pai. Mas nesta noite, nós queremos te dizer que nós te amamos, Jesus, mesmo na nossa pouca força. Mas olha para nós nesta noite. Nós queremos chamar a tua atenção para a nossa vida, Senhor, e clamar misericórdia de nós. Misericórdia da nossa alma, Jesus. Porque nós sabemos que como estamos diante de ti, Pai, todo conhecimento se cala. Senhor, tudo se transforma em nada diante da tua presença. Tu és a plenitude de todas as coisas. Então nos esvazia desta noite de nós mesmos, para que viemos, Senhor, levar para nosso ser, para nossa alma o teu bom perfume, sobre o que a tua voz quer falar para nós nesta noite. Traz a transformação, a verdadeira e a eficaz, aquela que é eficaz sob o poder da tua palavra sobre as nossas vidas. É o que te pedimos nesta noite, ó Deus, em nome de Jesus. Abre a sua Bíblia em Juízes. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o teu nome. Sem ti, ó Deus, nada poderemos fazer. Nada poderemos realizar. Então continua conosco nesta noite, ó Deus, com o teu poder do teu Espírito operando em nós, operando aonde os nossos olhos ainda não conseguem ver, não conseguem enxergar aquilo que o Senhor está mudando, transformando, Senhor. Aleluia. Juízes capítulo 9. Aleluia. Glória a Deus. No versículo 7, a palavra vai nos dizer sobre a parábola de Jotão. Aleluia. Juízes capítulo 9, versículo 7. E dizendo a Jotão, foi este, e pôs-se no cume do monte de Gerizim, e levantou a sua voz e clamou e disse-lhes, ouve-me a mim, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós. E foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira, reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhes disse, deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em minha
em mim prezam, iria alabutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes disse: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes disse: deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, e iria labutar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: se na verdade me ungis rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não sai fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. Pode se assentar, igreja. Aleluia. Eu quero te falar sobre algo que o Senhor ministrou sobre o meu coração. E muitas das vezes nós não entendemos situações que o Senhor faz nas nossas vidas. Aqui a história vai falar sobre Abimeleque, que mata os seus 70 irmãos. Por quê? Porque ele almejava por algo. Ele almejava ser rei. Ele queria a todo custo virar rei. Só que antes da gente falar sobre essa parábola, a gente precisa voltar no capítulo 9, no versículo 1. Eu não vou estender essa história porque ela é muito longa, mas eu vou resumir ela para você. E se você tiver tempo para confirmar aquilo que eu estou falando aqui no altar do Senhor, depois você leia. A história vai nos dizer que depois que Gideão, com seus 300, lutou a favor de Israel, que houve paz, Israel chama ele e fala: seja rei sobre nós, reine sobre nós. Só que Gideão falou: não, eu não quero. E antes de morrer, Gideão disse: nem eu e nem meus filhos reinará sobre vós, mas que reine o Senhor sobre vocês. Essa era a vontade de Gideão. Esse era o desejo. Que ele entendeu que ele não era o maioral, mas ele foi alguém. Ele foi uma peça a qual o Senhor usou para guerrear em favor do seu povo. Então Gideão entendeu que foi Deus que deu estratégia, foi Deus que teve a visão de qual homens era qualificado para ir para essa guerra, que não era sobre quantidade, mas era sobre qualidade, era sobre as pessoas ter desempenho a situações adversas. E ele entendeu que o intelecto que ele teve para se formar um exército veio de Deus, não veio dele. Então ele entendeu que ele era uma peça fundamental para algo que Deus queria fazer, para algo que Deus queria realizar. Que ele não era o princípio das coisas, mas que era Deus. E era isso que ele queria falar para o povo: olha, vocês não estão mais hoje em paz por conta de mim, porque eu venci essa guerra. Mas vocês estão hoje em paz porque Deus continua cuidando de vocês. E que quando o Senhor reina, quando o Senhor prevalece sobre nós, e nós permitimos isso, o cuidado dele é certo. Não vai haver situações que nós não conseguiríamos vencer. Mas tem uma condição: o Senhor precisa estar reinando sobre nós. E aí se passou algum tempo, se passaram alguns anos, e Gideão morreu. Gideão faleceu. Só que tinha um porém. Quando Gideão falece e está lá os seus filhos, Abimeleque, ele se levanta para reinar. Abimeleque, ele arma uma reunião, ele convoca uma reunião, ele se adianta para ele querer reinar, mesmo ele sabendo da condição que seu pai falou que não era para ser. Então ele vai e fala no versículo 1: e Abimeleque, filho de Jerubaal, que foi o nome que Deus mudou e colocou Gideão, e fala: foi a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes a toda a geração da casa do seu pai e da sua mãe, dizendo:
Falai, peço vós, aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, qual é o melhor para vós? Que 70 homens, todos os filhos de Jerubbaal, dominem sobre vós, ou que um homem sobre vós o domine? Lembrai-vos também que sou osso vosso e carne vossa. Sabe qual foi a estratégia dele? O que vocês querem? Que 70 homens reinem sobre você ou um só? Mas lembre, eu sou parente de vocês. Ou seja, eu posso te dar benefícios se vocês se levantarem e virem ao meu favor e me levantar rei. E teve essa reunião de Satanás. E teve essa reunião do inferno. Proposta. E dentro disso tudo começa a haver uma aliança. E aí ele vai falando. Então os irmãos de sua mãe falaram acerca dele perante os ouvidos de todos os cidadãos. Disse quem? Todas aquelas palavras. E o coração dele se inclinou para Abimeleque. Porque disseram, é nosso irmão. Mas Deus não concordou com isso. Deus não concordou com o reinado. Deus não concordou com aquilo que estava acontecendo. E disseram-lhe e deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berute. E com elas alugou Abimeleque uns homens ociosos e levianos que os seguiram. Aliança de Satanás. O que é essa aliança? Como você começa a usar a aliança de Satanás? A partir do momento que eu começo a levar a minha vida fora do propósito de Deus, fora do conhecimento daquilo que Deus me deu. Deus não me deu um conhecimento, Deus não me deu uma vida para me viver ela do jeito que eu quero. Porque aí quem está reinando sou eu. Eu estou falando para Deus, não reine mais sobre a minha vida, não governe mais na minha vida. Agora eu estou fazendo uma aliança como eu quero viver, como vai ser daqui por diante. E a partir do momento que você acha que você não está dando vazão para que o inimigo da nossa alma comece a usar estratégia para começar a nos derrotar, sabe o que acontece? O rei, quando ele se proclama rei, ele acha que ele tem algum tipo de autoridade sobre si. E a diferença é que quando nós vimos Davi, é que ele não ligava sobre a coroa que estava sobre sua cabeça. O que eu quero te dizer, hoje não é sobre a ciência que nós temos na palavra. Não, muitas vezes nós temos deixado esse conhecimento nos governar. E nós temos esquecido de trazer a presença. Que a presença ela é fundamental antes de todas as outras coisas. Não é sobre o que tem dentro da gente. Não é sobre aquilo que foi nos entregue ministerialmente, espiritualmente, materialmente. É sobre olhar para tudo isso e falar, ainda tem a presença. Ela ainda anda comigo. Ela ainda está sendo soberana sobre a minha vida, ou eu estou sendo soberano sobre a minha vida. Eu estou determinando como vai ser a minha vida. Eu não quero mais estar sobre a mão de Deus, porque a partir do momento que eu estou sobre a mão de Deus, eu estou abaixo dele. Eu faço o que aquela mão tem mandado eu fazer, ainda que eu não goste, ainda que eu olhe e fale, Senhor, não consigo passar por isso. Provavelmente uma das coisas que o Senhor sempre vai dentro de nós é trabalhar no nosso orgulho. É trabalhar por onde um caminho que nós não queremos traçar. E é fácil identificar isso. Muitas das vezes nós ficamos esperando o Senhor levantar um profeta, sendo que Ele dá autoconhecimento da nossa alma. Porque quando o Senhor começa a cavar e nós achamos que não há mais profundidade dentro das nossas raízes para ser tratada, o Senhor começa a nos mostrar
E quando há um certo incômodo espiritual, irmão, alguma coisa Satanás só foi lá na sua terra e já plantou dentro de você. E é hora das nossas raízes estarem expostas diante de Cristo, para ver uma mudança para a próxima estação. Não tem como nós mudarmos de estação se ainda nós não estamos preparados para esse novo com Cristo. Não tem como. E a partir deste momento que Abimeleque começa a ser declarado rei, e ele escolhe pessoas que vai ao favor daquilo que ele está falando. O segmento não é mais sobre ser liderado por Deus naquele momento. Não, é sobre ser liderado por Abimeleque, homem ambicioso, homem cruel. Irmão, você tem coração, você tem noção que não houve nem raciocínio sobre esse homem. Que ele está nos falando que vai matar os seus irmãos. Que pessoa é essa que está numa liderança que o que tem dentro dele está matando? Não está gerando, está matando. E ele propõe isso. E é muito engraçado que a gente fala, mas se é de Deus, vai dar muito certo. E se não for, não vai dar certo. O inferno investe. Porque o inferno investiu aqui na prata, investiu aqui no ouro. O inferno liberou isso sobre a vida dele. E o que ele faz? Ele começa a trabalhar, ele começa a se equipar com esses homens para começar a impor um império que ele determinou como seria. E no meio disso tudo ele arma, ele trama contra os seus irmãos. E ele prepara uma emboscada. E a partir desse momento que ele começa a montar toda essa emboscada, irmão, apenas um sobreviveu. Apenas um fugiu e conseguiu se livrar da mão desse irmão. E nessa única emboscada, ele mata esses 70 irmãos ao rolar de uma pedra. Você tem noção o quanto que não foi da noite para o dia? O quanto que poderia vir o arrependimento da transgressão, daquele caminho que já estava vindo, e que você está olhando e não está te levando para lugar nenhum, você está caminhando e não está te levando para nada, a não ser para a sua própria morte, para alianças que não é o Senhor que quer que você faça. E aí, quando ele acontece, ele coloca o seu plano em prática, ele se torna rei, ele mata os seus 70 irmãos. Então, Jotão, o irmão mais novo, sobe a um monte e começa a contar uma parábola. Só que quando você começa a observar essa parábola, ele começa a falar sobre árvore. Porque a oliveira não quis reinar sobre as outras árvores. A oliveira não quis reinar sobre as outras árvores. A videira não quis. Sabe por quê? Porque quando você sabe aonde Deus te colocou e qual é o seu propósito sobre aquilo, você não vai mais deixar que a situação te leve para lugares que você sabe que não é para você estar, que você não produziu, que não deu efeito, que não aconteceu nada na sua vida. Você começa a olhar a posição que Deus te colocou e você fala: Senhor, aqui eu estou tendo transformação, aqui eu não estou sendo espinheiro. Só que quando deixou tudo isso, ele começa a falar isso para o povo: olha, vocês chamaram um espinheiro para governar sobre vocês. Eles estavam falando sobre Abimeleque. Irmão, qual é o benefício de um espinheiro? O que uma árvore espinheiro traz de benefício? Porque quando você olha para a figueira, para a videira, você vê os benefícios dela. Uma produz vinho, outra azeitona, o outro figo. Ela produz. E o espinheiro produz o quê? Nada. E ainda ele promete dar sombra.
Quando ele começa a contar por essa parábola, o espinheiro ele começa a falar assim, olha, mas se vocês deixarem eu reinar sobre vocês, árvore, eu vou te dar sombra. Alguém já teve sombra ao espinheiro? Espinheiro não dá sombra. Nem aquilo que ele está prometendo, ele vai cumprir. Sabe o que o espinheiro ele só gera? Dor. Alguém fala, nossa, hoje eu vou comprar um espinheiro. Vai ser ótimo ter um espinheiro lá no meu jardim. Ninguém, irmão. Porque não tem qualidade nenhuma. Não tem perante a Bíblia, porque quando o Senhor começa a nos comparar que tipo de árvore nós somos, é sempre árvore frutífera. Frutífera para nós mesmos, para o reino, para conquistar a salvação. E toda vez que você produz, você pode ver que você não produz só para você, você produz para o outro. Porque esse é o sentido de ser árvore. Frutificar para alimentar o outro. E eles começam a falar, olha, abrem os olhos de vocês, porque vocês estão colocando para reinar sobre vocês o espinheiro. E isso vai gerar algo. Ele fala que a partir daquele momento, ele começa a colocar essa pronúncia e começa a falar que vai sair fogo do espinheiro. Irmão, quando eu li isso, várias vezes eu falei, espinheiro não sai fogo. Mas isso era uma parábola. Uma parábola que se tornou uma profecia. Porque ele viu a injustiça. Ele viu que o povo estava se deixando levar por alguém que não tinha condições de reinar sobre ele. Principalmente pelo princípio de já está começando com morte. Não está nem começando gerando vida. Por onde está passando, por onde Abimeleque está passando, ele está gerando morte. Mas é o prazer de Deus nisso? Não há prazer em Deus de nós continuarmos querendo insistir em algo que não é mais. Porque o Senhor está falando que eu quero que você se torne videira, figueira, oliveira. O desejo de Deus não é que nós fiquemos naquele lugar só sendo espinho, só sendo nada. E a palavra vai nos dizer que o irmão cria coragem e fala isso perante todo o povo. Só que ele foge. Ele vai embora. Porque ele sabia que se ele ficasse, era morte. Porque sabe o que eu entendo? Eu não entendo isso como covardia. Eu entendo que ele lançou uma parábola que depois vai virar uma profecia. E que depois isso vai se tornar algo real. Porque quando ele chama o povo, ele não está chamando só o povo. Ele chama Deus. Ele fala, ouve-me a mim, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a voz. Ele está falando, ouve a mim. E se vocês aceitarem Abimeleque como rei de vocês, vocês colherão o que Abimeleque irá fazer. E ele continua a contar essa parábola, e depois de tudo isso, o povo ainda aceita. O povo ainda concorda que ele vire rei. E assim foi. Então todo o povo de Siquém, daquela cidade, vai a favor de Abimeleque. Aonde ele invade, o povo vai junto e vai sendo só derrota. Só destruição. Mas quando você olha o lado contrário, parece que está dando tudo certo. Parece que realmente ele está fluindo no seu reinado. Mas quando você começa a olhar por uma visão que o Senhor começa a dar, está tendo vida? Gerou alguma coisa? O povo está feliz? Ou é um reinado de opressão, aonde só eu falo, aonde só eu mando, aonde só eu sou a verdade, aonde não há o outro, só há você no centro. E aí, não tem como prosperar. Não tem como. Não tem como. E ele vai embora. E se passa algum tempo. Se passa alguns anos. E parece que não vai dar em nada.
E parece que Deus está vendo lá do céu o que Abimeleque vem fazendo contra o povo, matando. Porque todo aquele povo que ia contra ele, contra as razões de domínio dele, sabe o que ele fazia? Pode matar, vamos matar. Vamos matar. E assim acontecia. E ele reinava sobre... Não era com amor. Não era cuidando. Não era zelando. Era com seu braço forte. Era que toda vez que ele se via numa oposição, onde as pessoas não concordavam com ele, ele lançava fora. Porque ele não tinha a consciência de Cristo. De alguém que está com a presença de Cristo. Com alguém que está com a vida de Cristo. Porque quem tem a vida de Cristo, irmão, ainda que nós caia, igual Davi caiu por várias e várias vezes, ainda o Espírito Santo nos trazendo novamente a consciência da gente ver aonde a gente caiu, aonde a gente ficou, e ver sim uma transformação, um arrependimento e uma mudança. E um cenário de morte, o Senhor começar a trazer um cenário de vida. Mas o arrependimento, ele também, assim como a salvação, ele é individual. Porque ainda que eu me arrependa, eu não posso me arrepender por você. O seu arrependimento tem que ser genuíno e tem que ser verdadeiro, porque é você com Deus. Porque é você correndo atrás da sua própria transformação. Aleluia, glória a Deus. E se passa algum tempo. E no versículo 22 vai nos falar sobre a conspiração de Gaal. Porque ele ali convivendo com Abimeleque, ele vendo o crescimento. Só que Abimeleque ele também tinha seus inimigos. E a própria cidade de Siquém começou a se levantar contra ele. Teve uma hora que teve uma desavença. E ele foi insultado. E no meio desse insulto que trouxeram para ele, ele não foi procurar a Deus. Ele não foi procurar se aconselhar sobre a palavra do Senhor. Ele foi querer combater. E ele combateu, irmãos. E ele foi. E a própria cidade que tinha elegido ele rei, ele pega essa cidade e começa a destruir essa cidade. Ele começa a matar o povo. E foi grande a peleja contra essa cidade. E ele venceu. E ele era tão ruim, que ele pegou, além dele fazer tudo isso, o povo começou a fugir dele. E o povo foi buscar abrigo. E ele foi atrás. E eu estou resumindo essa história para você, para a gente chegar no ponto aonde essa parábola vai se tornar algo real, algo verdadeiro. O povo vai buscar abrigo. E realmente, quando eles começam a procurar abrigo e eles começam a se esconder, ele tira tronco de árvore e vai até o refúgio, aonde o povo que conseguiu fugir, se abrigar, ele começa a mandar os seus homens cortem mais. E ele mata a metade daquela cidade queimada. E a parábola de Jotão começa a se cumprir. Porque a árvore chamada espinheiro começa a botar fogo. Começa a colocar fogo. E o que era antes só uma parábola, para tentar alertar o povo, começa a se tornar verdadeira. Porque Jotão, ele chamou Deus para olhar para tudo aquilo. E eu imagino ele falar, Deus, não está certo. Sabe por quê? Porque o meu pai lutou numa guerra. O meu pai fez a geração daqui de hoje chegar aqui. E olha como ele desonrou aquilo que o meu pai falou. E não é justo. E começa a se operar a justiça de Deus. Então, o que nós entendemos? Independente
do que eu e você achamos que nós somos soberanos sobre qualquer situação. Quando a justiça de Deus começa a operar, ela chega. Ela tem hora e momento marcado para isso começar a acontecer. E muitas das vezes nós falamos, mas Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Irmão, quando nós vamos voltar atrás, começa a voltar atrás. Começa a voltar atrás. Começa a olhar lá para trás. O Senhor começa a nos levar de volta. O que a gente fez quando Ele avisou? Onde estavam os nossos ouvidos quando as profecias eram lançadas sobre a nossa vida? Realmente a gente levou a sério tudo que o Senhor queria prevenir sobre as nossas vidas, o que aconteceria no agora, no hoje? Então é um momento aí que nós precisamos ter o arrependimento. E depois que ele mata todas essas pessoas que tinham elegido ele rei, ele começa a mandar os seus homens jogar sal sobre toda a cidade. E isso é muito interessante, porque no Novo Testamento, quando Cristo nos chama para ser sal da terra, e você começa a ter essa comparação desses dois tipos de sal, o insípido, que não serve para nada, só para ser pisado. Porque quando você começa a jogar sal sobre uma cidade, ele está falando para aquela cidade, você vai ser infértil. Não produz mais o campo, não produz mais nada, você mata a terra daquela cidade. E foi isso que ele fez. E Satanás, ele vem assim, mansamente. Quando nós começamos a olhar para a nossa vida com Cristo, só tem sal pisado. Não produz mais nada. Mas quem a gente permitiu governar? O nosso eu? As nossas vontades? Não querendo mais estar sob a submissão de Cristo? O que a gente deixou passar lá atrás, que hoje nós olhamos para a nossa cidade e ela não está mais produzindo, ela está morta. Alguma coisa o Senhor nos alertou. Alguma coisa o Senhor já tinha nos avisado sobre a nossa decisão. Sobre o que a gente iria fazer. E quando nós começamos a morrer, nós nos lembramos do que Cristo tinha falado. Como a gente governou a nossa vida de qualquer jeito, de qualquer forma. Nós não quis passar pelo processo que Ele determinou como seria. E está tudo um caos. Está tudo pegando fogo, está tudo sendo destruição. Aleluia. E está tudo certo para Abimeleque. E continua o inimigo a avançar. E continua o inimigo a vencer mais uma vez. E ele é insistente. E ele não para. E a estratégia dele é muito parecida com a estratégia de Cristo. Porque quando você olha, é uma aliança muito bem montada. É uma aliança muito bem firme, mas uma aliança de morte. Como que você faz uma aliança de morte achando que vai ter vida com isso? Não vai. Sem Cristo sendo soberano, sem Cristo reinando, não prospera. Não adianta. Não adianta ir na força do conhecimento. Não adianta ir na força do que a gente acha como tem que ser. Porque o que eu acho que tem que ser não é a vontade de Deus. E a dele tem que ser suprema. Para que algo venha acontecer do jeito que ele quis. Nos transformando da maneira que ele optou que é o melhor para nós. Porque se a gente for optar do jeito que a gente quer que o Senhor opere nas nossas vidas, nós temos uma carta de sugestões para Ele. De processo que nós não queremos passar. De situações que nós não queremos enfrentar. De desconforto que a gente não quer estar. Em ambiente de desconforto. Mas ambiente que te traz conforto não te move, não te movimenta.
Só te deixa parado e estagnado porque está confortável. Para que eu vou me mexer se está confortável? Porque o conforto traz isso. Traz aceitação de que está bom. Não vou fazer mais nada. Enquanto isso, Satanás está jogando sal na nossa vida ministerial. Está jogando sal na nossa vida familiar. Está matando, não está deixando de produzir nada. Nós não está sendo mais o sal da terra. Nós não estamos mais temperando com qualidade a nossa casa. Nós não estamos deixando que o outro comece a ter vida. Mas o Senhor começa a entrar nessa história. E o Senhor começa a trazer mudança para essa história. E como ele já estava acostumado, Abimeleque, trazer esse cenário de terror. Porque, irmão, tem gente que infelizmente é assim. Tem gente que gosta que o ambiente fique desconfortável para mim e para você. Tem lugares que nós acessamos que quando nós colocamos a planta do nosso pé, a gente fala, por que eu estou aqui? É tão desconfortável. E realmente a gente vai ter que aprender a lidar com esses tipos de situações que desafia você e também desafia o outro. Porque é difícil lidar com gente, é difícil lidar com pensamentos, com caráteres. É difícil você lidar com alguém que ainda não está trabalhado, ou com alguém que engoliu uma verdade do autoconhecimento, de algo que tem que ser aquilo, que fica difícil você querer quebrar, só que nós esquecemos que quem quebra é o Senhor. É o Senhor que quebra o barro e pica ele, sabe? Deixa ele lá. Tem uma hora que o Senhor, sabe o que o Senhor faz? Eu vou te deixar descansar. Eu vou deixar você aí, depois eu te pego novamente. E nós precisamos entender que não dá mais tempo para isso. Porque quando nós saímos da posição que era para a gente estar governando, que era para a gente estar governando a nossa casa, os nossos sentimentos, os nossos casamentos, os nossos estudos, a nossa família, Satanás começa a pegar a situação e fala, governa porque abriu mão. Vai lá, problema, governa. Governa ciúme. Governa a inveja. Governa a arrogância e cresce. Cresce a árvore de Satanás na mente, na casa, no coração, cresce. E produz desgraça, e produz infertilidade, mas cresce. E aí essa árvore de Satanás começa a aprofundar sua raiz e começa a crescer. E quando você olha, você já não tem mais um jardim dentro de você. Você tem um cemitério. Porque foi regando. Ah, mas eu não vou falar. Mas comigo é assim. Eu não volto atrás porque eu estou dentro da palavra. Estar dentro da palavra não significa que Cristo está dentro de nós. Porque a partir do momento que Ele nos coloca em um conflito e fala, faz, e nós se recusamos porque, eu estou dentro da palavra. Mas quem opera a palavra? Quem traz vida para a palavra? Deus. Espírito Santo. Jesus que coloca o sangue para que quando nós nos apresentamos diante de uma dificuldade que eu e você não conseguimos vencer, Satanás olha para dentro de nós, vê o sangue de Cristo no nosso DNA e não tem jeito, ele abre para a gente avançar. Mas a partir do momento que nós começamos a ter a palavra dentro, a vida de Deus dentro, Ele reinando, Ele governando, eu gostando ou não da situação, Senhor, eu não estou gostando da situação, mas reina, me ajuda, Senhor, está comprimida essa situação, mas reina, Senhor, me ajuda a vencer isso, Senhor, parece que eu abro a palavra, Senhor, parece que quando eu falo mais em língua, mas quando eu chego dentro da minha casa, há apenas um vazio. E o Senhor fala, mas a graça
basta. A graça é o suficiente. Senhor, mas parece que quando eu louvo não arde mais. Senhor, parece que eu não... Mas a graça basta. A graça é suficiente. Não é mérito. Não é mérito. Não é sobre quantos jejuns mais. Porque nós queremos mostrar para o Senhor o quanto temos trabalhado para a nossa árvore. Tem que estar diferente, Senhor. Eu almejava que a minha árvore estivesse aqui nessa estação, neste momento, mas não é mérito. É graça. E quando nós nos colocamos debaixo da graça, a nossa fé cresce. Senhor, não é quanto eu vendi. Não foi quanto eu jejuei esse mês. Mas foi a tua graça. Porque eu começo a trocar. Eu começo a achar que o mérito é meu. Fui eu. E não é a graça. A graça do Senhor que nos faz avançar. Aleluia. Glória a Deus. E no versículo 50 vai nos contar sobre a morte de Abimeleque. Porque a partir do momento que eu decido, Senhor, não deu nada certo até aqui. Agora começa a reinar. Sabe que nós entendemos, sabe que nós achamos que de repente, Senhor, agora vai ser diferente. E a gente acha que no outro dia a gente vai estar naquela explosão espiritual. Que a gente vai chegar, vai estar aquela coisa dentro de nós e parece que apenas uma brisa. Apenas algo que você olha, Senhor, mas eu queria tão mais. Eu tenho feito tão diferente. E aí o Senhor vai olhar e fala, calma. Porque primeiro precisa arrumar toda uma situação. Toda uma trajetória. E o Senhor começa a nos mostrar que Ele que governa a nossa vida. Quando nós nos colocamos debaixo da sua mão. E aí nós olhamos, Senhor, agora o Senhor tem espaço, eu já entendi, Deus. Que até aqui tem sido do meu jeito. Da minha forma e da minha vontade. E no versículo 50 vai nos dizer assim. Então Abimeleque foi-se a Tibes e a sitiou e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte. E todos os homens e mulheres, e todos cidadãos da cidade se acolheram a ela e fecharam após si as portas e subiram ao telhado da torre. Irmão, parece o mesmo cenário da primeira morte de vários homens, depois da morte dos irmãos dele. É o mesmo cenário. Porque ele pegou Siquém, ele fez a mesma coisa. É o mesmo cenário. Você vai lendo a história, o povo fez a mesma coisa, foi buscar refúgio numa torre. É o mesmo cenário e ele tem a mesma ideia. Muitas das vezes o Senhor nos coloca na mesma situação. E a gente olha e fala, Senhor, eu estou na mesma situação. Mas, Senhor, eu estou de novo isso. E o Senhor começa a se apresentar diante desse mesmo cenário, dessa mesma situação. E que Satanás pensa, opa, foi aqui que caiu. Está perfeito para mim novamente governar. Está perfeito novamente para mim fazer a mesma coisa, agir da mesma maneira, porque todas as vezes é assim. Sempre foi. E ele tem a mesma ideia. Ele chama os homens dele, corta o tronco das árvores, traz tudo aqui para a porta. E aí os homens começam novamente a cortar os troncos das árvores e trazer para essa porta. E começam ali novamente. E o povo olhando. E o povo encurralado. Não tinha saída. Como outrora não tinha. Só que, porém, uma mulher. Irmão, muitas das vezes é uma atitude, uma visão diferente de todo um cenário. Uma mulher se posicionou.
Quando um se posiciona, algo tem que acontecer. Algo vai acontecer. Uma mudança vai começar a acontecer, porque alguém se posicionou. E essa mulher olha toda essa situação, ela pega, irmão, um pedaço de pedra. E ela vê Abimeleque lá embaixo. E ela vê todo o cenário. Você acha que foi fácil para essa mulher raciocinar isso? Você já esteve em estado de pânico, mas de morte real? Eu não estou falando de uma raiva. Ai, me afrontou, estou com raiva, mas de algo sério mesmo. De você conseguir raciocinar dentro de um cenário que fala ou é tudo ou é nada. Ou é agora ou é nunca mais. Essa mulher se posicionou. E ela, ao se posicionar, ela salvou todo mundo, toda aquela cidade. E ela pegou essa pedra, eu vou resumir para vocês, e ela lançou. E fala que quando essa pedra caiu, quebrou o crânio de Abimeleque. Ele não morreu. Ele ia morrer. Porque quando rachou o crânio dele, a Bíblia descreve que rachou o crânio dele. E quando ele cai, ele chama o seu moço e fala: passa a espada em mim, porque eu não quero morrer pelas mãos de uma mulher. E é muito interessante que em cenário de morte, a arrogância prevalece. Prefere morrer do que se arrepender. Está preparado para esse cenário? De você ver a arrogância prevalecer do que morrer a carne, do que morrer o eu, do que morrer aquilo que eu acho que eu sou. O Senhor nos prepara para isso. Porque, infelizmente, por amor de muitos, não de poucos, o Senhor age assim. Eu vou lançar pedra e eu vou deixar morrer. Porque eu já falei, já mostrei o cenário, já disse quem está governando sobre você e sobre a sua casa. E prefere morrer do que se posicionar. Porque o que o Senhor tem é vida, mas Ele só tem a vida para nos dar se eu agarrar. Se eu disser que aceito. É igual um casamento. Eu só estou casada a partir do momento que eu aceito a viver como casada. Porque a partir do momento que eu estou casada e eu começo a ter atitudes que não condiz com um casamento, o que as pessoas vão falar? Mas é casado? Ué, mas é crente? É crente mesmo? Com essa arrogância? Tem vergonha de sentar e conversar? Tem vergonha de corrigir a situação? Se sente menos de estar cara a cara? De sentar numa mesa e falar sobre os seus próprios erros? Irmão, eu não estou enfeitando uma situação. Porque o Senhor já me colocou em situações assim. E sabe, eu olhava para dentro de mim, sabe o que eu falava? Senhor, que vergonha. Nossa, Senhor, sabe que eu me sinto? Diminuída. E eu achando que eu sou alguém. Sou melhor do que a pessoa que eu estou indo falar. Irmão, porque nós mascaramos o que nós pensamos sobre nós mesmos. Nossa, Senhor, mas nem merece. Merece que eu ainda tenho que ir. Olha o que a gente acha que nós somos. Melhor do que o outro. E aí o Senhor começa a cavar nossas raízes. Porque a gente acha que sabe alguma coisa. E aí o Senhor começa a falar, meu Deus, vai, tá vendo por que você precisa ir? E Ele começa a nos revelar a nós mesmos. E Ele começa a manifestar a nossa natureza caída. Olha, tá vendo como ainda tem natureza caída dentro de você? Por isso que eu quero que você faça isso. Por isso que eu quero que você olhe dentro do olho. Por isso que eu quero que você não terceirize algo que você que tem que resolver.
é para que a transformação do poder da palavra esteja dentro de nós e nas nossas ações. E uma mulher mata esse homem. E uma mulher salva muitos. Porque é isso quando nós temos a consciência de Cristo, não a nossa. Porque a nossa consciência vai falar assim, em certas situações, eu não tenho nada a ver com isso. Ah, Senhor, mas não fui eu. Eu saí direitinho. Ah, mas eu não fiz nada. Mas a omissão, ela fala muito. Silenciosamente ela fala muito. Porque quando nós não tomamos a posição igual essa mulher, sabe o que vai acontecer? As árvores de espinheiro vão estar no lugar aonde não é para se estar. Porque nem eu e nem você nos levantamos para começar a gerar vida em meio a isso. E aí depois, não tem desculpa perante o Senhor. Não tem como falar, Senhor, mas aquela pessoa era daquele jeito? Não. Porque sempre vai ser sobre você e Deus. No último dia. Não vai ser, Senhor, mas eu estou lá há não sei quantos anos. Eu ministrei tanto, porque não é isso que salva. Isso são as nossas obras perante o Senhor. Mas não é isso. É uma transformação genuína. É realmente você saber de algo, executar muito bem algo e chegar naquele grande dia, o Senhor fala assim, mas eu não te conheço. Porque se eu te conhecesse, você teria a minha vida dentro de você, mas eu não te conheço. Você pode ter até as mãos do trabalhador, mas eu não te conheço. Você poderia ser até a pessoa da intercessão, mas eu ainda não te conheço. Porque a minha voz que te governa, a minha voz que te guia. E nós temos deixado as nossas próprias vozes, as nossas próprias razões nos governar. E aí nós olhamos para a nossa vida e nós poderemos nos perguntar: qual foi o espinheiro que nós plantamos? Qual foi o espinheiro que a gente deixou governar? Há um espinheiro. Então cabe a você. E se você não tem conhecimento disso, pergunta para Deus. Porque a partir do momento que você arrancar essa árvore que está governando, o Senhor vai te mostrar o caminho novamente. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Que Deus venha abençoar cada um dos irmãos nessa noite, que ouviram a palavra, foram ministrados pelo Espírito Santo de Deus. Mais uma vez aqui, Bispo Daniel, Pastora Débora, que está nos visitando. Deus abençoe grandemente. As portas estão abertas para vocês sempre, esta casa, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a volta de vocês, que Deus acompanhe, em nome de Jesus, que vocês possam ir com o coração cheio do Espírito Santo. Louvado seja Deus, e que Deus possa sempre estar confortando o coração, o pensamento de vocês em tudo e direcionando em nome de Jesus. Às vezes parece difícil entender a direção de Deus. Às vezes a gente quer entender o que Deus está nos direcionando. E a gente ora, a gente busca, e a gente não entende essa direção de Deus. Mas tenha calma. Que o direcionamento de Deus concreto, ele está chegando. E ele vai se firmar por esses tempos em nome de Jesus. Então descansa o coração, que essa direção, ela já está vindo. Por enquanto, vocês estão indo
em sentido à direção de Deus. Mas daqui a pouco Deus vai falar, a direção é essa para vocês. E toda dúvida que às vezes vem na nossa cabeça, no nosso pensamento, ela cai por terra em nome de Jesus. Porque por mais que nós temos fé no Senhor, por mais que nós somos de oração, buscamos a um Deus verdadeiro, às vezes surge a dúvida. E enquanto houver dúvida, quer dizer o quê? Que ainda não chegou o momento. Ainda não chegou. A partir do momento que a dúvida ela cair por terra, aí é o momento exato, em nome de Jesus. Vão em paz, coração descansado no Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Mas, irmãos, só lembrando os irmãos que domingo às 18 horas, culto da família, que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos possam estar aqui permitindo o Senhor, e que os irmãos que não puderam estar hoje possam estar aqui conosco. Nós temos observado que há um quadro muito grande de enfermidade, né, vindo sobre os irmãos, pessoas que têm pedido oração no grupo, né, até crianças, né, crianças também estão enfermas. Então, nas suas orações, lembre dessas pessoas, lembre de cada nome que está sendo colocado ali. Sabe o que você faz para você não esquecer? Pega uma folha, escreve o nome daquelas pessoas e quando você for orar, apresenta para Deus cada nome que está ali e vai orando até que a gente receba a notícia, né? Aquela pessoa está bem, aquela pessoa recebeu a cura, aquela pessoa está tranquila agora, mas a gente vai orando. Então, para você não esquecer, porque às vezes a gente esquece de todos os nomes. Então, pega uma folhinha, escreve ali o nome das pessoas e vai orando nas suas orações, que vai ser muito bom para essas pessoas que estão necessitadas em nome de Jesus. Amém? Fiquem de pé em nome de Jesus, irmãos. Amém? Glória a Deus. Abra suas mãos em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Salvador Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem em cada um de vós para hoje e sempre, e todos bradando dizendo em uma só voz. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus.